Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez para estarmos conversando sobre geografia e o tema que eu trago hoje é a idade da Terra. A gente vai estar conversando de forma objetiva sobre a evolução do planeta Terra desde o seu início até os dias atuais. Para isso a gente vai começar falando sobre a ciência geologia. A geologia ela fornece dados para a geografia física através da geomorfologia para que essa esteja fazendo suas análises da superfície terrestre. Então a geologia está dividida em geologia física e geologia histórica, onde na geologia física a gente vai estudar a estrutura e a dinâmica da Terra. A gente vai entender como estrutura as dorsais mesoceânicas, as planícies abissais, as trincheiras oceânicas, os arcos de ilhas, as montanhas e etc. E como dinâmica a gente vai estar entendendo como o clima, o paleoclima que atua sobre o relevo terrestre, modelando esse. Na geomorfologia, a gente vai entender isso como morfoestrutura e morfoescultura. Já na geologia histórica, a gente vai estudar dados sobre estratigrafia e paleontologia. Estratigrafia, a gente vai lembrar dos princípios da geologia, os princípios da sobreposição de camada, horizontalidade original, sucessão faunística, etc. E paleontologia, o estudo dos fósseis, ou seja, o registro dos animais antigos que habitavam a superfície terrestre. Então, dito isso, vamos falar agora sobre datação absoluta e datação relativa, onde a datação absoluta ela faz uso de análise química, ou seja, os químicos em laboratório vão fazer estudos sobre o decaimento radioativo de alguns elementos que estão presentes tanto nas substâncias orgânicas como nas inorgânicas, ou seja, vai ser levado para um laboratório, ou um mineral, ou uma rocha, ou um fóssil, e através do decaimento radioativo de alguns elementos, é possível calcular, através dos estudos da meia-idade do decaimento, qual a idade daquela substância, ou seja, daquele fóssil ou daquela rocha e mineral. Então, essa seria a datação absoluta. Já a datação relativa vai fazer uso das análises de estratigrafia, ou seja, das camadas, onde a gente entende que a camada que está mais acima, ela é mais recente do que a camada que está abaixo. Se a gente tiver alguma camada na perpendicular cortando todas as outras camadas, essa ainda é mais recente ainda. Então, uma vez que a gente falou sobre a datação absoluta e a datação relativa, vamos falar sobre o tempo geológico. Assim como os estudos sobre a sociedade e a humanidade faz uso do tempo, dividindo ele em tempo histórico, pré-história, paleolítico, neolítico, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, a geologia faz a divisão do tempo em tempo geológico. E aí ela vai fazer a seguinte divisão: superíon, íon, era, período e época. Então, existe um consenso, tá certo, entre os estudiosos da formação do planeta Terra, que o planeta ele surgiu no mesmo momento que o nosso sistema solar. Então, todos os astros do nosso sistema solar, Sol, os planetas telúricos ou rochosos, o cinturão de asteroide, os planetas gasosos, os cometas, eles são formados na mesma época, então teriam basicamente a mesma idade. No início, a Terra ela era um grande asteroide, ou seja, era um planeta rochoso, só que devido à pressão, à radioatividade de alguns elementos e à temperatura, esse planeta ele estava fluido, ou seja, a rocha estava em processo de fusão, estava liquefeita. Nesse momento, a gente foi atingido por um outro grande asteroide de uma dimensão muito grande. Esse asteroide era conhecido como o planeta Theia. Esse asteroide, ao atingir a Terra, uma parte se fundiu, uma parte foi lançada para o espaço, formando o nosso satélite natural, a Lua. Uma vez que o tempo foi passando, a Terra ela foi resfriando, os elementos químicos mais leves foram indo para a superfície, os elementos mais pesados foram se concentrando no centro, e a gente foi dividindo o nosso planeta Terra em crosta, manto e núcleo.
Então a gente tem um núcleo interno chamado NIF, tá certo? Níquel e ferro, basicamente, em estado sólido. A gente tem um núcleo externo líquido. A gente tem um manto com um comportamento, tá certo? Líquido. A gente tem, próximo à crosta terrestre, a astenosfera e depois a litosfera. A litosfera ela compreende a crosta oceânica e continental, mais a astenosfera. Então, dito isso, a gente tem a formação do nosso planeta Terra com uma crosta. O resfriamento da Terra fez com que o vapor de água presente na atmosfera ele condensasse e precipitasse na forma de chuva. Essa precipitação na forma de chuva, sendo a água um dos solventes naturais que melhor existe na Terra, ela dissolve os sais minerais presentes nas rochas, leva essa solução para as partes mais baixas e, ao se depositar nas partes mais baixas, se formou o nosso oceano. Então a gente tem um oceano e essa é a explicação mais básica para que o nosso oceano ele seja salgado. Então vamos agora entrar propriamente dito no tempo geológico. Então, como eu tenho o superínio pré-cambriano dividido em dois íons, arqueano e proterozoico, a gente vai entender esse proterozoico como protovida. É nesse momento que surgem os seres microscópicos bacterianos que começam a realizar fotossíntese e liberar oxigênio no oceano. Esse oxigênio, uma vez saturado no oceano, ele é liberado para a atmosfera. Então vamos pensar no seguinte: como a Terra tem 4,6 bilhões de anos, esse pré-cambriano, onde a gente tem, a princípio, a Terra hostil e sem vida, e depois a protovida, ou seja, seres unicelulares bacterianos, esse tempo ele dura cerca de 4 bilhões de anos. Então, quando termina o proterozoico, a gente entra em outro íon, há 540 milhões de anos mais ou menos atrás, chamado fanerozoico. Esse fanerozoico é dividido em 3 eras bastante estudadas: paleozoico, mesozoico e cenozoico. No paleozoico, esse paleozoico é dividido em alguns períodos bastante importantes, tá certo? Mas eu vou destacar 3 períodos aqui: o cambriano, o primeiro, tá certo? Vou destacar o carbonífero e o permiano, que é o último. Então, no cambriano começa a existir a diversidade e a complexidade da vida, começa a se proliferar no planeta Terra, primeiramente com o surgimento de seres vivos com carapaças e conchas, o que facilita deixar o registro desses fósseis na Terra. O outro período é o carbonífero, onde é nesse momento que começa a se formar as jazidas do que hoje a gente utiliza como combustível fóssil, carvão mineral, petróleo, gás natural. E, por último, o permiano. No permiano é onde a Terra existe um super grande continente chamado Pangeia, arrodeado por um super oceano chamado Pantalassa, e esse continente ele começa a se fragmentar. No que ele começa a se fragmentar, desencadeia uma série de catástrofes ambientais: vulcanismo ativo, tremor de terra, maremoto, emissão de gases tóxicos na atmosfera. Então a gente tem a maior super extinção em massa que o planeta já teve. Então a gente termina a era paleozoica e entra na era mesozoica. O grande destaque da era mesozoica é os dinossauros, onde a princípio eles não tinham essas dimensões que a gente costuma ver nos filmes e nos museus, tá certo? Existiu uma condição ambiental, tá certo, que tem a ver com o metabolismo dos animais, por conta da quantidade de oxigênio e temperatura da Terra, que fez com que eles tivessem aquela proporção que a gente está acostumado a ver. Então, a era mesozoica é dividida em Triássico, Jurássico e Cretáceo, e ela termina quando a Terra é atingida por um grande asteroide, que também desencadeia uma série de catástrofes ambientais, como vulcanismo ativo, emissão de gases tóxicos, tremores de terra, maremotos, enfim. Isso é importante a gente destacar, porque o que é que faz mudar de uma era para outra, de um período para outro, de um íon para outro? É algum acontecimento extremamente relevante que muda o cenário do planeta Terra como um todo. Então, terminando a era mesozoica, a gente entra na era cenozoica, e a cenozoica é dividida em 2 períodos, terciário e quaternário. A grande relevância do terciário é que os mamíferos começam a ganhar
destaque na superfície terrestre. Então, os mamíferos começam a dominar a superfície do planeta Terra. O Quaternário é dividido em duas épocas, Pleistoceno e Holoceno. O Pleistoceno é caracterizado por 4 períodos glaciais e interglaciais entre um e outro, onde essa glaciação faz com que os polos congelem e haja uma regressão marinha. E quando está no período interglacial, os polos descongelam e há uma transgressão marinha, aumento do nível do mar. O Quaternário, que é o recente, que é onde o ser humano começa a se destacar com registros históricos no planeta Terra, começa a se destacar pela escrita e pelo tempo histórico como um todo, até chegar na Revolução Industrial e posteriormente na Revolução Tecnológica, que é a que vivemos, meio técnico, científico, informacional. A gente começa a entender que o Quaternário recente é a última interglaciação que o planeta viveu. Então, tudo isso que a gente conversou hoje, tá certo? Se vocês quiserem aprofundar, eu aconselho vocês estarem lendo o livro do professor José Popp, Geologia Geral, porque aí, com esse embasamento, será mais fácil a compreensão de tudo isso que a gente discutiu aqui e a gente vai estar conseguindo melhorar nossos argumentos em sala de aula e, enfim, com a ciência em geral. No mais, é isso aí. Um abraço e até mais.